Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam tendo uma sexta-feira excelente aí da parte de Deus, que Deus os abençoe muito, muito mesmo. Não vou falar ainda sobre dízimo, né? Eu disse que eu ia gravar sobre este assunto, mas eu estou esperando um pouquinho para seguir uma ordem cronológica. Na minha cabeça aqui já está montado, mas eu preciso pôr os versículos, tudo certinho, porque como é um tema bem complexo, né, tem bastante discussão a respeito disso, a gente precisa pautá-lo muito bem nas escrituras, tá bom? O texto que eu gostaria de ler hoje é um texto que é muito precioso, para mim particularmente, é um texto fenomenal. Eu estava lendo ele agora e sinceramente Deus me pegou por dentro, sabe? Deus me deu uma clareza aqui sobre muita coisa que eu nunca tinha reparado nesse texto. Então, se você estiver hoje à noite conosco, né? Quem é da nossa igreja ali, nós faremos um encontro de casais, faz parte da liderança, né? Eu e minha esposa, a gente compõe a liderança do Ministério de Casais. E eu estava orando ao Senhor, perguntando, falei, Senhor, que palavra que eu trago? O que eu prego, Senhor? Meu Deus do céu, me ajuda. Por mais que a nossa ideia é fazer uma palavra bem rápida, né? É gerar realmente comunhão entre os irmãos, trazer uma palavrinha rápida. O Senhor me levou a esse texto. Tem tanta coisa aqui, irmão, que... Meu Deus do céu. Vamos lá. Lucas 24, versículo 15, diz assim: Enquanto conversavam, discutiam. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Sabe, queridos, eu acredito que existem situações que o próprio Senhor Jesus vai se colocar do nosso lado e vai caminhar conosco. E ele vai nos levar sempre ao lugar de perguntar o que nos aflige, de perguntar o que está no nosso coração. E aí, no versículo 17, Jesus diz e fala, ele vira e fala assim, ó. Então Jesus perguntou: O que vocês estão conversando aí pelo caminho? Sabe, irmão, nós temos que lembrar do contexto aqui. Esses discípulos estão vindo, né? Estão indo estão na estrada de Emaús. E ali eles estão conversando e discutindo sobre os acontecimentos dos últimos 3 dias. De quanto o Senhor Jesus padeceu, quanto sofreu e tal. E aí Jesus aparece, né, com eles, no meio dessa discussão, no meio dessa conversa. Jesus vira e fala assim, viu, e aí, o que vocês estão falando aí? O que está acontecendo? E aí os discípulos ainda viram e falam assim, como assim, cara? Você não está sabendo o que está acontecendo aqui? Você é o único morador aqui de Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Vou deixar um pouquinho para a noite. Mas lá no versículo 25, o Senhor Jesus ele fala assim, ó, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Sabe, irmão, o Senhor Jesus muitas vezes vai usar de uma situação, vai usar de alguém, vai usar um momento que ele vai parar no nosso caminho, vai nos fazer perguntas. E aí ele vai chegar pra gente e falar assim, meu, como vocês demoram para crer? Como vocês são incrédulos? Mas, sabe, há uma diferença na fala de Jesus para uma fala do dia de hoje. Ah, Rodrigo, o que isso quer dizer? Irmão, quando Jesus exortava pela incredulidade, eu acredito, tá? Eu vejo o contexto, sempre levo isso comigo. Havia tanta compaixão, havia tanto amor envolvido nessa palavra, que esse questionamento de Jesus não ofendia. Né? Porque hoje o que nós vemos? Nós vemos que as pessoas falam as coisas para ofender. Mas Jesus tinha tanto amor envolvido, tinha tanta compaixão em seus olhos que isso não ofendia. Irmão, para pensar isso. O próprio Senhor Jesus aqui vira para esses discípulos
fala assim, por que vocês demoram tanto para crer? Por que vocês, né, quando Jesus está lá no barco, falam, vocês são incrédulos demais. Aí leva os discípulos nesse lugar de credibilidade em Deus. Sabe, irmão, domingo passado na escola bíblica, realmente foi muito intenso o que Deus fez com a gente ali. Sabe, foi surreal. Eu estou essa semana ainda mastigando tudo que o Senhor fez. Porque, irmão, meu Deus do céu, foi muito intenso. E uma das coisas que a gente comentou ali é sobre crer no que Jesus disse. E uma das coisas que eu disse sobre crer no que Jesus disse está lá em Mateus 6, se eu não me engano, que fala, se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida dos lírios do campo, Ele não cuidaria de nós? Ainda mais que nós valemos muito mais do que os pássaros. Então, querido, Deus vai cuidar da gente. Deus vai cuidar das situações. Deus vai fazer. O que nós precisamos é crer naquilo que Ele disse. Então, o Senhor Jesus ele vai nos levar e falar sempre, né? Quando resolve um problema, quando Deus intervém numa situação que faz um milagre, a gente vira e fala assim, meu Deus, eu estava preocupado com isso, perdi o sono com isso. E o Senhor Jesus vira para a gente com esses olhares de compaixão e misericórdia. Ele vira e fala assim, você perdeu o sono porque você está incrédulo. Nada fugiu do meu controle, nada fugiu das minhas mãos, nada saiu aqui do meu plano. Então, irmão, por que nós perdemos o sono? Por que nós ficamos atribulados com as coisas? Porque nós não cremos. Porque nós não cremos. E existem situações que o Senhor Jesus vai se colocar no nosso caminho. E Ele vai fechar os nossos olhos para que a gente não reconheça que é Ele. E nessa caminhada Ele vai virar para a gente e falar assim, o que está conturbando o seu coração? O que está aí passando entre o coração? O que vocês estão conversando enquanto vocês caminham? O Senhor Jesus, querido, muitas vezes Ele vai fazer isso para extrair do nosso coração o que realmente tem aqui dentro. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira. Para aqueles que estarão à noite, quero dar um abraço em vocês, tá bom? Para aqueles que estarão apenas no domingo na EBD, também venha me dar um abraço em nome de Jesus. E para você que é longe, né? Infelizmente fica aí um abraço virtual. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana em nome de Jesus.